Pois, assim essas reflexões agradece, certamente que aqueles também que seguem as nossas páginas agradecem, mas vamos já à conversa, que muitos estão expectantes. De facto, o país continua a caminhar passos que, de alguma forma, deixam o povo desesperado sobre matérias de economia, de sociedade. Enquanto deputado, enquanto primeiro secretário da UNITA, que avaliação faz da vida socioeconômica do país desde 2022, que Angola teve tanto as últimas eleições, tendo sido declarado pela CNE e o Tribunal Constitucional como partido vencedor, o MPLA. Tanto, qual é a realidade de Angola? Qual é o estado da nação na vossa visão? Bom, muito obrigado pela pergunta. É mesmo pergunta para começar. Uma pergunta já vem assim, a quente, mas claro, é uma pergunta pertinente, da qual agradeço, mas infelizmente, de 2022 para cá, o estado social do país tem estado a degradar-se a cada dia que passa. Degradar-se porque não se sente por parte do executivo respostas eficazes para os grandes problemas que os cidadãos enfrentam. Infelizmente, como disseste, nas eleições de 2022 declarou-se o MPLA e o presidente João Lourenço como vencedores. E os angolanos sabem qual foi o processo que decorreu naquele ano, durante as eleições. Até hoje reclamam, o que, de alguma maneira, ofusca a legitimidade do presidente João Lourenço em relação àquilo que é, efetivamente, o seu mandato como presidente da República. E eu trago a perspectiva da legitimidade à partida, porque, na verdade, em bom rigor, não é bem a legalidade que deve importar nestes contextos. É um tanto quanto a legitimidade. A legitimidade vem diretamente do povo. A legalidade é conseguida pelas instituições. E como nós sabemos da nossa realidade, quase que as instituições estão todas capturadas pelo poder político. E todos nós também sabemos que quando se fala do poder político, aqui, à luz da Constituição 2010, há alguém que se chama titular do poder executivo, que é o presidente da República, que depois responde como chefe de Estado, responde como comandante em chefe, e por conta desse excessivo poder à sua volta, ele, na qualidade de alguém que entende que não tem legitimidade de governação, usa o seu poder, que é devolvido ou é entregue pelas instituições, para que possa exercer o seu poder político. E nesta perspectiva, a partir deste pressuposto, quase pouco ou nada se espera do presidente João Lourenço, porque ele não tem aquele sentimento de olhar para o povo angolano e dizer: são eles que me votaram. Ele olha para o povo angolano como um meio de atingir o poder e, sobretudo, para a manutenção do poder, mas não lhe interessa aquilo que é a decisão do povo que vem por via do voto. Então, a situação social agrava-se porque as políticas públicas estão completamente erradas. Estão completamente erradas. As prioridades estão invertidas. O povo passa fome e fala-se do terceiro satélite. O povo passa fome, está na miséria, uma pobreza extrema e quer-se falar o quê? Vá lá, as viagens que o presidente faz, aquelas pompas todas que se definem ali naquilo que são os corredores do poder em Angola, e o povo não consegue sentir nenhum benefícios daquilo que é a riqueza do país. Vêm as vaidades da diplomacia. Agora ouve-se dizer que o presidente João Lourenço também vai presidir a União Africana, num contexto também de usurpação, porque o processo de ascendência para a presidência da União Africana depende da rotatividade em ordem alfabética inglesa, e que se está a terminar agora o mandato. Um país que não, a sua ordem alfabética não vem antes do A, não podia ser seguido pelo A, porque Angola, na ordem alfabética, tanto portuguesa
quanto inglesa, começa a apurar. Mas os lobbies foram funcionando, etc, etc. O presidente João Lourenço vai usurpar uma vez aquilo que seria a vez da Namíbia para presidir a União Africana e, obviamente, vai ser Angola a presidir este mandato rotativo, cíclico, como se diz, e durante um ano. E eu chamo de vaidades diplomáticas porque também assistimos à vinda do presidente Biden a Angola. Irmão, nós vamos chegar aí, okay. Doutor, vamos chegar aí. Então, vamos já chegar lá, depois vamos abordar, mas eu estava falando das vaidades governativas na perspectiva de que temos um governo que vê um país cor-de-rosa e do outro lado temos o povo que ainda se socorre dos contentores de lixo para poder ter alguma coisa para manter, para poder alguma coisa para se alimentar. Um povo que até inclusive os que têm emprego perderam o seu poder econômico, o seu poder de compra, porque o Kwanza desvalorizou catastroficamente. A economia não equilibra, os salários não sobem, os impostos são acentuados e o cidadão não consegue seguir a dinâmica macroeconômica que o governo impõe. O que é que depois vemos? Vemos uma mendicidade tal nos angolanos, que hoje por hoje, se quisermos até pensar aqui num barômetro cientificamente considerável, é que a classe média angolana praticamente desapareceu. Os que eram da classe média, hoje é que fazem a classe baixa, estão a remediar a vida, as empresas estão a falir, os cidadãos estão a ir para o desemprego, a AGT está a apertar as empresas não conseguem resistir. E em contrapartida, ouvimos e vemos os escândalos como este que aconteceu mesmo na AGT, onde simples funcionários vão para um saque de 7 mil milhões de kwanzas, parecendo vá lá, uma cena de filme, só que para a nossa realidade angolana é algo que aconteceu. Onde é que está aí? A pergunta que se coloca é, se simples funcionários da AGT já conseguem fazer saques de 7 mil milhões de kwanzas, imaginem os que estão com o poder absoluto da República de Angola. É mesmo aí. O roubo continua. A corrupção está galopante. Doutor, desculpa. O presidente João Lourenço, diga. Há um ponto aqui, doutor, há um ponto. Na verdade, quando fala da questão do AGT, nós acompanhamos o saque de 7 bilhões de kwanzas, mais 300 mil euros ou dólares. Entretanto, isso mostra que o nosso sistema de segurança está fragilizado e, sobretudo, a inteligência bancária financeira, né? Como é que avalia a segurança? Claramente, porque este saque foi feito por via do sistema. Nem os bancos comerciais, nem o Banco Nacional, digo os bancos comerciais que operam com a AGT, nem o Banco Nacional se deram conta desse saque. Vem-se trazer essa perspectiva por várias outras vias e, infelizmente, a segurança que poderia ser garantida pelo sistema bancário, pelo sistema financeiro, não reagiu diante desses saques que foram acontecendo, porque ninguém tira 7 bilhões de uma vez. Foram tirando à medida que o tempo foi passando. E o somatório é que deu este valor. E agora a pergunta que se coloca é: com quem ou em que mãos devemos confiar o dinheiro de Angola? Se aqueles que deviam ser os detentores do poder e, por via dele, garantirem esses processos todos que envolvem a segurança financeira, não conseguiram detectar este rombo a tempo, como é que fica uma situação destas? O dinheiro dos cidadãos. Aqueles que têm um pouco do seu salário recebem pelo sistema bancário. Como é que está a segurança dos poucos dinheiros que as pessoas recebem por via bancária? Já temos, e repare, já temos vários cenários caricatos em relação ao sistema bancário. Já temos a história BPC. Sim. Os créditos mal parados do BPC, até hoje ninguém explica. Ninguém explica. E muitas vezes, como respostas, o que acontece? Você vai ouvir, aquele banco está com problemas, aquele banco está com problemas. Lembra-se, né, daquele também escândalo que aconteceu com o BESA Angola.
outro banco. Isso significa dizer que quando se fala da insegurança, e aqui estou a inverter de propósito, quando se fala da insegurança do sistema financeiro em Angola, aqui há provas claras de que não há exatamente segurança para este sistema. O BESA foi saqueado como foi saqueado. O próprio presidente João Lourenço é citado no saque do BESA, é citado no escândalo do BESA, é citado em escândalos de corrupção, quando foi ministro da Defesa, nos dossiês da Farda, nos dossiês de Moçambique. Se até a África tivesse instituições fortes, lá naquela questão de dívidas ocultas, o nome do presidente João Lourenço é citado. Em Moçambique, onde também foi exatamente aquele rombo que terminou como terminou. É tipo um modelo em que são os serviços de segurança que entraram em cena por vias de várias empresas e de repente surge o escândalo. É a mesma situação. Mas apesar do presidente João Lourenço ser angolano, também o nome dele lá nos autos consta. Então, como é que nós vamos confiar em individualidades destas? Quando sabemos que tudo que fazem é só olhando para o seu umbigo, já não querem sequer se importar com a vida dos cidadãos. Estamos em Luanda. Eu conheço Angola inteira, mas ainda estou a falar de Luanda, onde estamos a viver, onde estamos a trabalhar. A situação social é alarmante. A fome está a céu aberto. A miséria está a céu aberto. A desgraça está a céu aberto. E aqui em Luanda, onde estamos a falar, é a capital de Angola. Todos os poderes estão concentrados aqui. Poder econômico, poder político, poder econômico, poder legislativo, poder judicial, todas as forças que podemos dizer envolvem-se para dinamizar a economia do país estão aqui em Luanda. Mas é onde as pessoas estão cada vez mais nos contentores de lixo. Só que o que mais dói é que já não se limitam nos contentores de lixo. As pessoas vão à procura de mantimentos nos aterros sanitários. Repare, o caminhão de recolha de lixo faz a recolha, vai para deixar o lixo no aterro. Lá no aterro onde vai descarregar, as pessoas já estão à espera dos caminhões que vêm descarregar, para daquele lixo recolhido pelos caminhões, eles também tirarem alguma coisa para se manterem. Há um drama pior do que este quando estamos a falar de um tecido social. Não há. E a situação dos angolanos, lamentavelmente, é esta. Dói ter que dizer isso. Dói o coração. Eu sou deputado. Eu sou dirigente partidário. Eu ando nas comunidades. Eu vejo as pessoas desesperadas. Desesperadas. Quando vêm a nós, que ainda, pelo menos nós vamos ao encontro deles, né? E eles sabem que os dirigentes da UNITA vão para as comunidades em todo o país, etc, desdobram-se a vários níveis e vários ciclos, e também em várias dimensões, ora grupo parlamentar, ora o partido, ora etc, e vamos andando. Os governantes andam em carros de vidros fumados, com guardas, muitos andam de carros blindados, etc, porque têm medo, alegadamente, do povo que lhes votou. Então, se você diz que o povo te votou, por que você tem medo desse mesmo povo? Por que você não se aproxima para sentir os problemas do povo? Por que você não vai lá ter com eles para identificar os graves problemas que têm? São inúmeros. Poderíamos falar de vários, mas vamos para o básico. Saúde. Educação, saneamento básico. Estamos aqui com cólera. Você vai ver no Cacoá com a cólera. Por quê? Porque não há saneamento básico. Aquele acumular do lixo que foi surgindo ali, lagos, charcos, etc, provocou mais uma vez um surto de cólera. E eu estou a retomar pela segunda vez esse exemplo, que foi dito por um artista chamado Colo Tremora, que é até humorista, e que disse: estamos a falar de cólera num país onde estamos a querer ir para a cirurgia robótica. É muito profundo isto. Porque cirurgia robótica, estamos a falar do primeiro mundo.
não é ainda mais país que tem problema de distribuição de água, que tem problema de distribuição de energia. Estamos a falar de um país com qualificações dos seus profissionais, onde provados os trabalhos dos profissionais, quase que se diz, ok, estamos aqui, vamos manusear, e agora são os robôs que vão cuidar da saúde das pessoas. É um assunto muito sério. Mas nós, com a nossa mania das grandezas, estamos a ir para a cirurgia robótica. Estamos a ir para o terceiro satélite que se está a encomendar. Né? Estamos a ir para todas as situações que possam dar, que maqueiam o país e possam dar a percepção de que nós estamos lá. Não, nós estamos mesmo ainda parados no tempo, porque a governação não respondeu o mínimo que fosse exigido para que houvesse desenvolvimento em Angola. Você não pode falar de desenvolver quando você tem comunidades e comunidades sem acesso à água potável, sem acesso à energia elétrica, ou até, vá lá, energia por outros meios, por outros recursos alternativos. Estamos a falar, por exemplo, energia eólica, energia gerada por via de placas solares, etc, etc. Para não falar disso, temos N barragens construídas propagandisticamente. A sua distribuição da energia para as comunidades não está lá. O Lauca, que se propagou, que seria das maiores barragens da África Austral, etc, etc, etc. Ainda o Kwanza Norte tem áreas, tem comunidades sem energia elétrica. Está-se a fazer o quê? Está-se a fazer o quê? E até, aliás, está aqui um comentário de uma internauta que nos acompanha, a Aurora Elavoco. Claramente, a cólera é reflexo da extrema pobreza. E nós estamos nisso. Então, temos que parar para dizer que país temos, que país queremos e como é que vamos fazer para atingir este país que queremos atingir. Fala-se, dizia eu, no âmbito da inversão das prioridades, essa encomenda de um terceiro satélite, sem explicações, né, do que aconteceu com o primeiro, ANGOSAT 1, só ouvimos que desapareceu lá no céu. ANGOSAT 2 dizem que está a funcionar, mas ninguém vê os benefícios de ANGOSAT 2. A nossa internet é uma dor de cabeça. A nossa rede de comunicações sem tudo é uma dor de cabeça. E, enfim, é uma coisa que dói o coração. Dói o coração. E estão os nossos internautas a seguir a trazerem mais subsídios, só para caracterizarmos o estado social, econômico e político do país. Não há compromisso dos governantes. Não há entrega de quem está a gerir o que é de todos. Porque, na verdade, eles fazem como se estivessem a gerir para eles, fazem como se estivessem a gerir para o partido deles, porque, repare, muitas vezes passam a ideia de que o dinheiro da Angola é do MPLA. Inclusive a história do Kwenda, que é um dinheiro que vem pelo Banco Mundial, mas eles vão levar com as camisolas de propaganda e tudo para dizer que é o MPLA que está a dar, e você vai ver e tudo, vê isso. Onde é que há o compromisso? Por que o partido tem que estar acima da cidadania? Né? Por quê? Por que as vozes contrárias não se sentem à vontade no país? Estou a falar no teu caso vertente, o meu irmão Cissa, forçado a abandonar o seu país por delito de consciência, pensar diferente. Não faz sentido. São muitos angolanos, são muitos cérebros a abandonarem o país, porque, infelizmente, o país não lhes mostra um futuro próspero. E depois pensa-se, estamos aqui, já nascemos nisso, crescemos nisso. Agora somos nós a sermos os pais, a fazermos os nossos filhos nisso. Muitos de nós depois à espera já de netos, etc, etc. Afinal de contas, o que é que se vai fazer para garantir alguma coisa para as futuras gerações? Porque mesmo a riqueza que se está a usufruir hoje deve ter como pano de fundo o angolano hoje, mas sobretudo também as futuras gerações, porque é riqueza do país deles. Inventaram um fundo soberano, saquearam um fundo soberano, trocaram um fundo soberano com um PIME que não passou de propagandas. Hoje, o PIME transformou-se
no epicentro do peculado a nível das administrações, governos provinciais, etc, etc. Porque era a migalha que chegava para ali, para aquelas outras unidades orçamentais e também abocanhavam-se. Parece que o primeiro requisito para ser dirigente do MPLA é ser ladrão, é ser corrupto, e é assim que governa um país. Então, estamos diante de uma situação que requer a mobilização dos patriotas, no caso, os angolanos convictos, aqueles que pensam Angola, que pensam melhor para Angola, para que nos unamos todos. Fazermos com que, atualmente, o MPLA sinta a pressão dos angolanos, mas, sobretudo, trabalhemos para a alternância. Porque 50 anos depois da governação do MPLA, não se pode esperar mais nada. A governação perdeu reflexos. Tudo que fazem, fazem para o inglês ver e já não tem reflexo nem impacto para as comunidades, para o cidadão. Então, estamos diante daquela situação, como digo, em que são chamados os patriotas aqui para olharmos para o nosso país e dizermos basta. Basta desta governação, não vale a pena. Os angolanos estão cansados, estão no limite, estão sem saídas. Mas não podemos desistir desse país. É o único patrimônio que nós temos. Temos que defender Angola até o fim, até que mudemos essa situação e melhorarmos a condição de vida dos cidadãos. Então, o quadro é grande e eu aqui peço desculpas ter tomado tanto tempo, caríssimo Cinsa, mas o quadro da situação é grande. Podemos navegar por várias avenidas sobre os problemas. Mas também temos que olhar para a panorâmica das soluções para podermos encontrar os caminhos ideais para a resposta que se pretende, que se quer e que se deve dar à situação atual do país. Pois, na verdade, não se sinta mal, doutora Adriano Sapinhala. Esse espaço foi mesmo criado com o intuito de ouvirmos o tempo que for necessário os nossos convidados, porque precisamos, de facto, ouvir os patriotas e aqueles que, de facto, acreditam numa Angola melhor. Estamos aqui e esse espaço, hoje, todo o tempo é seu, portanto, vamos... Não há problema, estamos aqui para ouvi-lo, o espaço é seu. Agora, há uma questão aqui que muito vai pairando na sociedade angolana e não só, que enquanto existem problemas transversais à saúde, à economia que afetam os angolanos, nós assistimos, portanto, alguns ensaios de distração e manipulação, a título de exemplo, que acompanhamos recentemente na TPA, que tem que ver com as 60 toneladas. Vimos o Homens da SIC, porta-voz, veio à baila a informar os angolanos que há um grupo de jovens apoiados pelo presidente da bancada parlamentar da UNITA, Dr. Liberty Chaca, que tensionava, portanto, com granadas que apareceram nas redes sociais para poder incendiar, portanto, a cometer aqui um ataque terrorista contra a refinaria de petróleo e também o Palácio da Presidência. Como é que a UNITA encarou essa questão, portanto, acusando o presidente da bancada parlamentar do vosso partido? Como é que a UNITA pensa reagir sobre isso? Olha, duas dimensões. A primeira, distração pura. Distração pura. Porque para nós que fomos militares, que podemos considerar entendidos da matéria, ficamos a rir tanto quando se saiu de 60 toneladas para 60 engenhos, que depois apresentam 6 e já não se sabe o que aconteceu. E quando digo distração é o quê? 60 toneladas não se transportam assim. Ainda mais 60 toneladas de explosivos. Atenção, a granada explode. Tem uma dose de explosivos. Mas quando se fala de toneladas de explosivos, assim, estamos a falar mais ou menos na dimensão de TNT, que são baterias ou são cargas de explosivos que possam fazer algum estrago. Agora, a questão que se coloca é: você fala em 60 toneladas,
na voz do porta-voz do SIC. Na voz do porta-voz do SIC. É o que se pretende? Eu disse 2 dimensões. A segunda qual é? O fantasma, rebuscar o fantasma da guerra. Rebuscar o fantasma da guerra para, uma vez mais, amedrontar as pessoas. O nome do Dr. Liberty surge claramente numa cilada mal montada, porque depois, como se disse por ali, aquilo que devia ser preocupante virou meme nas redes sociais. As pessoas, em vez de se assustarem com uma carga de 60 toneladas, com uma carga de 60 explosivos, as pessoas começaram a rir-se do cenário. E repare, quando mencionam o nome do presidente do grupo parlamentar, Sim. que claramente, e aqui vamos lá ver uma ligeira provocação no bom sentido, é das pessoas mais mansas, mais serenas, mais tranquilas que nós temos. Em vez de cruzar o nome do Adriano Sapinhala, não, estão a cruzar lá o nome do Liberty Chiaca. Como é que funciona isso? E lá Liberty Chiaca é para fazer perder tempo com essas coisas. Você sabe? Então, isso tudo é o quê? O empenho do presidente do grupo. O desempenho do grupo parlamentar da UNITA está lá alto. E eles pensam que com esses cenários amedrontariam o presidente do grupo parlamentar ou amedrontariam o grupo parlamentar da UNITA. Antes, pelo contrário, nós estamos aí pelo povo. E é o povo que nós vamos continuar a defender. As declarações do presidente do grupo parlamentar, declarações políticas que tem estado a fazer, tem estado a trazer uma caracterização real da Angola, o que incomoda o MPLA, porque o MPLA tem estado a passar a imagem de uma Angola que não existe. Hoje que as sessões plenárias são passadas em direto, então eles entraram em pânico. Mas, como digo, outra perspectiva comediante do fenômeno passa pelas coisas que estávamos a dizer, e até já foi dito pelo Dr. Spakici numa das televisões. É que 60 explosivos daquela dimensão que apresentaram, enferrujada e tudo, como é que vão destruir refinaria? Palácio Presidencial? Embaixada Americana? Etc, etc. Tantos alvos estratégicos. E mais. E aqui agora, vou um pouco mais a fundo da questão. Alegadamente, o atentado seria para fazer explodir no momento em que o presidente Biden esteve cá. Sim. Cissa, todos nós sabemos, todos, que quando da vinda do presidente Biden, a segurança americana esteve cá meses antes a trabalhar. Durante a estadia do presidente Biden aqui, essa segurança angolana estava toda nas ruas, em casa, não faziam nada. Tudo foi substituído. Até o nosso aeroporto foi tomado, a torre de controle, pelos homens da segurança dos Estados Unidos. Não se registrou nenhum incidente. Um mês depois do presidente americano ir mesmo, é que vem para falar. E repara, outro dado, os preparativos eram para a vinda de Biden em outubro, antes do adiamento da vinda para dezembro. Sim, sim. Então, quer mesmo dizer, ok, o nosso SIC tem mais capacidade do que a CIA para investigar fenômenos. Eu tenho informações que a vistoria que se fez no Palácio da Cidade Alta, esses miala e tudo não fizeram nada. Tudo foi assim, até o Palácio da Cidade Alta foi tomado pela segurança americana. Agora vem mesmo aqui com essas histórias mal montadas, mal contadas, etc, etc, para tentar passar a imagem das pessoas, que as pessoas já não pensam, quer dizer, vamos só acreditar em tudo e mais alguma coisa. Claramente que é uma brincadeira de mau gosto. E ali onde eu digo, é uma tentativa de renascer o fantasma da guerra. Porque eles sabem que durante muito tempo se escudaram atrás desse fantasma da guerra. Só que hoje o angolano está com a consciência evoluída. O angolano já não aceita mais em tudo. O tempo dos canibais, o tempo da FNLA comem pessoas, o tempo dos da UNITA têm cauda, os tempos isso mesmo acabou, passou mesmo. Hoje o angolano sabe o que quer. Só eles que estão no poder é que ainda não sabem o que os angolanos querem. É por isso que a governação está como está, o país está como está. Então,
Esses cenários todos são previsíveis no âmbito estratégico e daquilo que é a tentativa de manutenção do poder. E mais, outra variante. Todos nós sabemos que o maior desejo do presidente João Lourenço é tentar forçar um terceiro mandato. E para um terceiro mandato, todos os fantasmas servem para justificar um terceiro mandato. Mas ele não vai ter o terceiro mandato, porque a UNITA tem um terço bloqueante na Assembleia Nacional que não vai permitir a revisão da Constituição da República no âmbito de dar ou alcançar o terceiro mandato do João Lourenço. Não é possível. Então, tem que se governar com responsabilidade. Um SIC, se não é, pelo menos devia ser, um órgão muito responsável. Que quando sai para comunicar, não está a fazer brincadeiras. Quando sai para comunicar, é efetivamente no âmbito de uma comunicação responsável, que vise efetivamente buscar ou levar informações que visem tranquilizar os cidadãos, mas lá onde há preocupações, trazerem referências de delinquência, de alguma ameaça de segurança pública, mas no âmbito da responsabilidade. Agora, quando o responsável do SIC é que é usado como foi usado, e repare, depois da reação dos angolanos nas redes sociais, saem de 60 toneladas para 60 granadas. E já não falam 60 explosivos, 60 granadas. E para quem foi militar, sabe qual é a capacidade de destruição ou coisa parecida de 60 granadas, por amor de Deus, vamos lá ser sérios. Eu conheço a refinaria de Luanda e aquilo tudo lá cai 60 granadas e alguma coisa. E depois, as granadas que foram apresentadas mesmo pelo próprio SIC, todas enferrujadas e tudo, depois na hora da correção vem dizer, não, essas que estão apresentadas, uma é que estava boa, todas as outras não estão boas. E o que é que se pretende com este jogo? É ali onde estamos a dizer. É importante responsabilizar os entes públicos e, sobretudo, quando estão nas vestes de entes públicos. Os serviços de investigação criminal não podem atormentar a sociedade com informações falsas. Não podem atormentar a sociedade com informações completamente descabidas. Se o problema é fome, não se combate a fome com mentiras sobre explosivos. Está errado. E é por isso que eu disse no princípio. Não é invertendo as prioridades que se consegue a manutenção do poder. O angolano abriu o olho. O angolano sabe o que quer. É importante passar a mensagem a esses senhores governantes que hoje estamos no século XXI. Estamos na era das tecnologias de informação. Inclusive, estamos já na era da inteligência artificial. Têm que andar para se posicionarem na dimensão dos desafios. Não podem achar que vão andar a governar um país como Angola, com a importância estratégica que tem, com as potencialidades que tem, mas, sobretudo, com a riqueza humana que tem, que é o seu povo, a tentarem ainda trazer governação de lá dos anos 60, 50, não vai dar certo, não é saída, não é solução, não é alternativa, não é nada. Não conseguem, é normal. A democracia prevê a alternância, faz alternância, é democrático, é constitucional, e depois disso as pessoas andam para frente. Não vale a pena acordar fantasmas desnecessários, porque esses fantasmas não vão trazer soluções para os problemas de Angola. Não vão. Então, para terminar, este cenário dos explosivos foi algo muito mal ensaiado. E já vimos muita história que o MPLA já inventou, que depois não deu em nada. Agora mesmo, a pouca vergonha, a prisão dos nossos irmãos ativistas, o Adolfo Campos, Tanais Neutro e outros ficaram presos mais de um ano. Como já não sabiam como lhes manter presos, vieram com indulto para saírem da cadeia. Quando, na verdade, o que não havia nem motivos sequer para lhes deter, muito menos para lhes levar a tribunal, pior para condenar. Mas aconteceu. Então, esses cenários das poucas vergonhas, eu falo do caso dos 4 ativistas, como também podia me reportar do processo mais famoso dos 15 mais 2, que também foi uma encenação.
Significa dizer, o cenário que se via no tempo do ex-presidente Zé Eduardo Santos continua a ser vistos hoje com o presidente João Lourenço. Quando sentem que não conseguem dar resposta aos problemas sociais, começam a ensinar golpes de Estado, golpes de Estado, golpes de Estado, golpes de Estado. E o engraçado, até o próprio general Miala, que hoje está ao lado do presidente João Lourenço, já sofreu cadeia do regime que ele ajudou a construir. Devia servir-lhe de lição. Não é altura para estes fantasmas outra vez, não é. É preciso inteligência na perspectiva de meter as cabeças a funcionar. Não é inteligência na base de fantasmas. Até parece que brinca-se com a segurança do país como se fosse um negócio. Quando querem ir buscar algumas coisas de saco azul ao palácio, inventam um golpe de Estado, João Lourenço dá o dinheiro e depois fica por isso mesmo. Enriquecem-se, distribuem-se e fica por isso mesmo. É um esquema montado e muito mal montado. E é importante fazer essas denúncias para que os cidadãos saibam. Tudo isso é diversão. Estão a fazer negócio com a segurança pública, estão a fazer negócio com a vida dos angolanos. Não é possível que um país que tem inteligência militar, tem lá a inteligência normal, tem o CIS que lá fala de segurança externa, tem os serviços de investigação criminal, tem várias polícias, desde a fronteiriça, etc, 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 tudo está ali. Mas aparece um porta-voz. Assim mesmo, já, porque, e desculpem a expressão, vai ser tipo de gíria, de cara lavada, para dizer que tem 60 toneladas de explosivo, andar nas mochilas, para explodir objetivos estratégicos, etc, etc. O que é isso, mano? Estamos a fazer 60 mil quilos, praticamente, para... Está-se a vulgarizar o país. Está-se a vulgarizar a segurança do país. Segurança é uma coisa muito séria. E mais, César anda e conhece outras realidades. Um polícia deve transmitir segurança ao cidadão, nunca o contrário. Os polícias angolanos estão moldados a transmitir medo e insegurança aos cidadãos. Se essa gente que gosta de brincar com inteligência não pensar bem, estão a colocar a polícia contra o povo e o povo contra a polícia, porque a polícia já não está a se tornar o garante da segurança, antes pelo contrário. O polícia angolano, como se diz na gíria, pede gasosa. Antigamente, talvez estivesse a nível dos polícias de trânsito. Hoje liberaram todo tipo de polícia para carro, todo tipo de polícia para moto, todo tipo de polícia para tudo.